muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Future Office, uma realização da Desco Móveis Corporativos, especialista em transformação de escritórios aqui na TV Otimista. O mundo mudou, os escritórios também, e é para falar sobre esses insights que vão impactar no futuro dos seus negócios que a gente traz no presente gestores que já estão transformando as suas organizações. Hoje eu trago meu amigo advogado Drauzio Barros Leal. Muito bem-vindo, Drauzio. Obrigado, Pablo. Obrigado pela gentileza do convite. Você que é um amigo querido e um profissional que a gente admira bastante. Muito bem. Bom, o Drauzio é bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito Empresarial pelo IBMEC no Rio de Janeiro e pela PUC em São Paulo. Tem MBA executivo pela COPEAD no Rio, mestre em Direito pela Unifor, sócio do escritório R. Amaral, advogado militante na área empresarial e também foi conselheiro estadual da OAB-CE. Um advogado experimentado, um homem que circula bem pelo meio. Drauzio, interessa em especial para a gente aqui no Future Office falar sobre a transformação dos escritórios, a transformação das organizações. E R. Amaral, que já é uma referência, tem cada vez mais mostrado que é possível crescer com um olhar diferenciado também para dentro do escritório. A Desco tem o prazer de participar dessa transformação. Vocês estão dando mais um passo agora de expansão, um projeto belíssimo, inclusive, aí assinado pela Beatriz Miranda. O que interessa aqui para a gente é qual a expectativa, a partir desse olhar para dentro de casa, para dentro da organização, da R. Amaral com este novo modelo de crescimento do negócio de vocês. Bom, primeiro a gente está falando de pessoas. Lá no escritório, a gente, para citar o exemplo e ficar mais palpável, a gente não vende água, a gente não vende mesa, a gente não vende cadeira, né? Então, a gente atua muito em hora, né? Hora de profissionais. Então, o nosso foco principal são nas pessoas no escritório. E como você bem comentou, a Bia fez um projeto belíssimo, ela consegue ter uma capacidade de captar bem a ideia e entregar o projeto pronto. E a gente teve, como você comentou, a feliz participação de tê-los lá com a gente, não só nessa questão de vender o imóvel, mas participando, orientando, isso foi muito rico. E é legal esse movimento porque a gente está indo para a terceira laje lá no prédio e foi o maior investimento que a gente já fez na história do escritório. E se você me perguntar o seguinte, para linkar uma coisa com a outra e ter coerência nas pessoas, esse maior investimento que a gente fez foi voltado para as pessoas. Não é um ambiente que a gente destinou para os clientes, é lógico, tem algumas salas de reunião, os clientes podem ir lá, é operacional mesmo. Mas tudo isso a gente pensou em fazer e destinar para o público interno, para ser um bom ambiente de trabalho e prestigiar essas pessoas, que é o que a gente foca mais dentro do escritório. São quantos advogados trabalhando hoje? São quantos colaboradores no total, Drauzio? No total são 230 colaboradores aproximadamente, somos 108 advogados, 10 sócios, e temos advogados, estagiários, administrativos, e justamente pensando nessa interação das pessoas, tem vários outros profissionais que não do direito, né? Então a gente tem uma psicóloga, que a gente tem um RH com 4 pessoas, que é justamente focado nessas pessoas internas, em como atender, em como demandar as atividades que acontecem no dia a dia. Tem engenheiro florestal, tem geólogo na área ambiental, tem contadores que ficam no tributário para suportar as atividades e não fazem a contabilidade do escritório. Então, o escritório é formado de pessoas e nessa interação entre as áreas e as pessoas. O foco é esse. Tem já trazendo um pouco aqui para a realidade dentro dos escritórios e dessas transformações, né? Eu estive pessoalmente lá acompanhando esse novo escritório da R. Amaral e algumas coisas me chamaram a atenção de como que vocês readaptaram o escritório para esse novo momento, para esse mundo novo que a gente vive, para o qual a gente está se preparando ainda, né? Mas uma coisa que já me chamou a atenção é que as salas que antigamente eram as salas dos diretores ou as salas de reunião viraram as salas para as audiências, que hoje em dia, em sua grande maioria, me corrija se eu estiver errado, são online. E aí eu vou trazer esse tema, né, que começa lá com a história do home office, em especial na pandemia. A pandemia trouxe o tema do home office e é um tema que eu trago muito para o debate aqui no Future Office, que é para entender os impactos, os benefícios, os malefícios. Eu queria que tu explicasse um pouco essa dinâmica dentro do mundo da advocacia. Como que é o impacto do home office e como que você preparou o escritório de hoje para esse novo modelo de audiência e de advogado trabalhando dentro e fora do escritório? Bacana, dá para... Isso aí que você perguntou foi muito bacana e tem muita informação, né? Então, o que acontece? O escritório, no começo, quando a gente se mudou lá para o prédio, foi em 2015. Então, a gente fez muitas áreas por departamento, área ambiental, área de energia, área civil, área trabalhista, área o que for.
E aí, obviamente, o escritório ele vem atuando dentro de uma ideia do seguinte: a gente é uma história de advocacia, a gente tem muito processo, mas muitos anos atrás a gente olhou e tentou pivotar um pouco o negócio, ou pelo menos ampliar, não pivotar, mas ampliar. E a gente destinou boa parte da nossa estratégia e tempo em consultoria. Então, nesse novo andar, a gente fez um open space, realmente ele é totalmente integrado, várias áreas que ficam nesse espaço conseguem dialogar e tratar os temas. Tem os lockers, né, ou espaços lá que são reservados para fazer audiências, pequenas reuniões e tudo mais. Mas hoje em dia a gente optou, dentro dessa questão da pandemia, que mudou. Primeiro foi uma obrigação, a gente não tinha opção, né? A gente tinha que cuidar da saúde, a gente tinha uma determinação mesmo, né, imposta pelo lockdown, mas isso tornou uma realidade. Também acho que teve um pouco de empolgação naquele começo, agora isso não tem volta, a gente teve grandes exemplos de grandes escritórios em cidades aí ao redor do mundo, né? Isso não tem volta, agora todo mundo vai trabalhar sempre em home office, porque traz muitos benefícios, né? Dispêndio do trânsito, do trabalho para casa e tudo mais, mas depois também dessa empolgação começou a se ver algumas realidades. Muitas pessoas não têm um ambiente 100% propício para fazer isso, as pessoas precisam interagir, seja para o dia a dia do trabalho, seja por uma questão pessoal. Então a gente tentou, dentro dessa ideia que a gente já tem de ficar atento, ou seja, os sócios lá no escritório, eles pensam muito no negócio, é impressionante. Cada um tem sua forma de pensar, mas todo mundo é focado em como melhorar o escritório assim, de uma maneira muito firme, né? Então, do mesmo jeito que a gente pensa em estratégias para o nosso negócio, essa área do novo espaço foi pensada nisso, na interação e criar um ambiente novo em que as pessoas pudessem, a gente aproveitar um pouco mais desse lockdown que existiu no sentido, né, das organizações, para poder fazer um ambiente que interaja e tenha um espaço para a pessoa se dedicar, mas ao mesmo tempo tenha uma convivência sadia e isso possa interagir e criar um bom ambiente de trabalho para todo mundo. Agora, Drauzio, você falou em pontos importantes aí dessa transformação dos escritórios. Na prática, aqui na Desco, né, você citou aí também um exemplo, a gente participa não só vendendo móveis, mas monitorando de que forma que essa colaboração na criação desse open space, desse espaço que já não é mais tão open, é híbrido, né? A gente cita esses exemplos aí, e é um processo de constante melhoria. A gente gosta muito de medir o impacto dessa transformação através de indicadores que a cada 6 meses a gente conversa com as nossas empresas parceiras. Que expectativas, além, óbvio, de ter um olhar especial para as necessidades das pessoas, dos advogados e dos outros colaboradores, mas que resultados, na prática, a R. Amaral espera com esse novo modelo de escritório? Legal. Assim, a gente lá no escritório, nosso foco é o atendimento do cliente. A gente tem crescido bem ao longo dos anos, de uma maneira orgânica, consistente, e a nossa principal preocupação é como crescer mantendo a qualidade do atendimento, estando próximo do cliente, tentando entregar mais do que ele precisa para ter um diferencial. E dentro dessa perspectiva, a gente tem uma série de indicadores, porque da porta para dentro é empresa. A gente tem critérios quantitativos de medição de produção, a gente tem critérios qualitativos de produção. Então, a gente tem uma série de indicadores operacionais, financeiros e uma série de coisas. E a gente está desenvolvendo justamente como esse ambiente pode impactar naqueles times e áreas que foram selecionados para poder ir para esse andar que é o Open Space. Então, a gente vai fazer algumas medições para essas áreas, pegando o histórico das avaliações e desse marco para frente, para poder mapear essas diferenças, que incremento teve, ou que variações eventualmente negativas tiveram, para a gente entender isso também, poder tratar. Mas o que a gente espera objetivamente é proporcionar um melhor ambiente, mas pensando na melhor produção também de todo mundo, quantitativa e qualitativamente falando. Alguns dos indicadores que são mais impactados, Drauzio, quando a gente conversa com as empresas que já atuam nesse modelo meio open space, mas eu digo hoje que ele é muito mais híbrido, né? E aí tem um ponto que eu sempre trago que é interessante, eu quero entender o quanto tu observa isso na R. Amaral, é que quando as organizações, isso já muito antes da pandemia, começaram a se apropriar desse modelo de open space, né? Derruba todas as paredes, vamos ficar todo mundo junto. Algumas das consequências disso foi que algumas pessoas que precisam de mais privacidade, e especialmente uma geração mais jovem, passou a usufruir dos fones de ouvido para se concentrar e aí passou a se comunicar muito menos do que antes. Isso gerou a necessidade de a gente ter espaços de concentração dentro dos escritórios. Então, tudo isso foi um aprendizado e que agora, nesse mundo pós-pandemia, a gente tem observado que precisa estar mais atento também.
melhoria da produtividade, da imagem da empresa, da organização, são benfeitorias que esses modelos causam. Agora, índices que a gente tem ficado muito atento em observar, eu queria entender como que vocês têm o cuidado para isso, é na diminuição da rotatividade, em perpetuar essas boas pessoas nas organizações, como que eu retenho bons profissionais que hoje têm outras necessidades. Qual que é o olhar da R. Amaral para esses desejos do bom colaborador de hoje? Hoje em dia, o escritório ele tem 18 anos e a gente sempre foi muito focado em políticas pensando na retenção de talentos e ter essa busca dos talentos pelo escritório. Então, praticamente quando da fundação do escritório, logo depois a gente fez um plano de carreira do escritório que a gente tem há anos. Lógico que ele vem se modernizando com o tempo, vai ficando mais complexo diante das realidades. A gente também lá tem uma série de ferramentas que o advogado, por exemplo, que ele quiser subir na carreira, ele tem primeiro um plano de carreira. Segundo, a gente adotou uma postura no escritório, e aí conversando com alguns grandes escritórios que tem aqui no Brasil, nós temos alguns amigos, a gente visita esses escritórios para trocar algumas ideias, e o que a gente fez? É um escritório dos poucos cearenses que eu conheço, e não tem certo e errado, isso é cultura, isso é política, isso é prática, isso é intenção, né? Que o escritório ele é aberto. Antigamente nós éramos 5 sócios, hoje nós somos 10. Tem um dos sócios que ele era estagiário, é o Willo, que é responsável pelo French Desk e o societário, menino incrível, inteligentíssimo. Ele era estagiário, por competência advogado, se tornou gestor da área e graças a Deus se tornou sócio, porque realmente é um excelente advogado. Então assim, a gente tenta reter os talentos com uma série de políticas. Seja o plano de carreira da pessoa visualizar como é que ela pode crescer ao longo do tempo, distribuição de resultados, ou seja, todo mundo tem um sentimento de dono que está no escritório, advogado ou não. Por quê? Porque ele participa do resultado. Posso um exemplo simples, eu posso apagar a luz porque eu sei que não tem ninguém usando, eu vou desligar um ar-condicionado porque esse ambiente não tem ninguém, porque a gente tem um open space, mas os outros andares ainda são departamentalizados, né? Então, assim, a pessoa recebe distribuição de lucros, a gente não tem uma rigidez na questão do horário. Então, todo mundo tem que entregar os entregáveis, né, os resultados. Mas não necessariamente a pessoa precisa chegar lá às 8, 8h30. Às vezes a pessoa vai no médico para chegar às 9h30. O conceito do bater ponto é completamente diferente. Lá no escritório é completamente diferente. É lógico que existe um bom senso com relação a isso, existe todo um mapeamento, mas não há uma rigidez. Então, a gente tenta com essas políticas, ou seja, distribuição de resultado, plano de carreira, uma pouco maior flexibilidade de quando entrar no escritório, por exemplo. A gente é muito preocupado com sigilo e informação. Então, os advogados lá no escritório, o que acontece? Todos recebem um notebook de última linha, última geração, novo, com todas as licenças de Office, tudo direitinho. Então, o advogado ele não precisa ter um investimento disso. A gente acha que isso é importante, porque todas as informações ficam na nuvem. Então, assim, a gente tenta adotar uma série de políticas e a gente acha que está dando certo, né? Nós tivemos um incremento desses sócios fruto de pessoas todas internas. Não tem um caso assim recente de nenhum advogado de fora que se tornou sócio, né? Eu posso citar aqui os últimos 5, todos são pratas da casa, alguns com uns 10 anos de trabalho já no escritório. Existem essas políticas claras que fazem as pessoas crescerem e serem retidas na organização. Muito bem, eu estou aqui nesse primeiro bloco conversando com Drauzio Barros Leal, da R. Amaral, um dos maiores escritórios de advocacia do Ceará, falando sobre a transformação dentro das organizações dos escritórios de advocacia. A gente volta já. Estamos de volta com o Futuro Office aqui na TV Otimista. Eu sou o Pablo Guterres e estou aqui com meu amigo Drauzio Barros Leal, o grande homem da advocacia cearense, falando sobre gestão nos escritórios de advocacia e como que os novos modelos de organização estão sendo impactados com esse novo mundo. Drauzio, eu trago muito sempre esse tema. O mundo mudou, os escritórios mudaram drasticamente. E aí eu trago sempre esse corte da pandemia para a gente olhar para os resultados das organizações, para os desafios, para as consequências e como que a gente pode ajudar o empreendedor e a empreendedora com insights para esse futuro do escritório, como está acontecendo hoje. Eu te pergunto, você vê uma diferença muito grande e que diferenças são essas entre o modelo de escritório de advocacia de 5 anos atrás e o de hoje? Que desafios vocês aprenderam que podem trazer para essa conversa com a gente?
Daria um livro, né? Acho que os desafios são inúmeros. Claramente, a gente lá no escritório, todos os sócios, a gente percebe essa mudança significativa, o mundo antes e pós-pandemia. Isso do ponto de vista do exercício da profissão, do trabalho, eu acho que ficou um pouco mais soft. Eu acho que, principalmente na advocacia, existe aí um romantismo daquela coisa muito dentro do formalismo e tudo. E é assim que vem sendo feito há, sei lá, séculos, né? E daí, obviamente, tem essa modernidade, o pessoal mais novo, o pessoal mais desencanado. Então, eu acredito que já vinha nesse ciclo de flexibilidade de algumas coisas, mas, sem sombra de dúvidas, a gente foi surpreendido e obrigado a acelerar todo esse tempo, né? Então, essa questão de você trabalhar em home office, eu acho que é um grande case do negócio, né? Antigamente, algumas universidades, logo no começo, falavam que ninguém ia voltar, depois ia 4-1, ou seja, 4 de home office e 1 no escritório. Depois algumas universidades diziam que era 3-2, então não tem certo e errado e também era uma grande adivinhação, né? Mas o que futurologia, já desde então. Muito bem. E daí o que aconteceu? Eu acho que foi uma mescla. Eu acho que todos esses pontos são a verdade, existem muitos benefícios, mas ao mesmo tempo, estar dentro do escritório é onde você prega a cultura. É onde a pessoa interage, é onde tem um calor da prestação no nosso Esse é um tema recorrente nessa mesa aqui, Drauzio. Cultura organizacional. Já é um desafio, imagina, com o home office. É isso aí. E a gente, na verdade, vai testando, né? Hoje mesmo, o comitê lá de sócios do escritório, a gente não tem definido isso, mas a gente está desenvolvendo uma política. Como é que vai acontecer? Ponto 1, vai ter ou não vai ter? É 4-1, é 3-2? Não. Vai limitar por pessoa, vão ter alguns requisitos que a pessoa vai ter que cumprir para, por exemplo, ter esse direito, porque tem gente que não quer home office. Perfeito. Tem gente que a gente fala o seguinte, olha, você não quer ficar um tempo? Não, eu gosto de vir para o escritório, Muitas pessoas não têm estrutura para um home office, tem esse outro ponto também que a gente aprendeu, que né? É importante, muita gente não tem estrutura, muita gente não gosta realmente de fazer home office. Então, na verdade, você tem que se cercar de algumas políticas e que venham a agregar tudo isso, porque é muito difícil você tomar uma medida e que venha a agradar todo mundo, né? Então, a verdade é a gente ir testando e conhecendo. Hoje mesmo a gente está no desenvolvimento de uma política. Esse espaço que você ajudou lá a contribuir, o Open Space, ele é um ponto que vai ajudar nessa questão com a gente e a gente está nesse desenvolvimento. Então, acredito que vai ser uma política que deve ter alguma coisa de home office, mas talvez não aquela coisa muito engessada, sempre tem que ser um dia por semana, talvez não. Ser uma coisa um pouco mais flexível, mas obviamente como uma política para também ter uma regra e não acontecer a coisa de uma maneira completamente desorganizada. É um processo em constante construção, né? Eu sempre digo aqui que a gente está aprendendo ainda qual é esse equilíbrio pós-pandemia, com olhar para as pessoas, mas sem prejuízo ao resultado das organizações. Drauzio, tu trouxe um ponto muito interessante que eu quero trazer aqui à mesa sobre flexibilidade. Eu sou diretor da CDL de Fortaleza estou há quase 20 anos, com muito orgulho, mandando um abraço para o meu presidente Assis. Eu sempre provocava o Assis nessa evolução da flexibilidade das organizações, em especial em organizações que são mais tidas como sérias, sisudas. Acho que os escritórios de advocacia, as próprias entidades de classe têm esse olhar. Assis, bora começar a tirar a gravata desses eventos. Vamos deixar as pessoas irem com blazer, com a camiseta. É mais prático. Hoje em dia o mundo está muito corrido. Vou trazer isso para as organizações. Quando a gente fala em flexibilidade no escritório de advocacia, a gravata permanece. A gente vê muito meme aí de audiências curiosas, que agora é um aprendizado, as audiências estão online, e aí de vez em quando aparece alguém sem camisa, de sunga. Cara, o que é a vida real do mundo de hoje quando a gente fala de flexibilidade na prática dentro do escritório de advocacia? Legal. Bom, esse mundo pós-pandemia é um fator importante que a gente conversou agora há pouco. Esses jovens, né, que são muito rápidos, querem essa flexibilidade, demandam por isso. E a gente tem pelo menos eu entendo que no escritório tem uma certa sorte, porque o perfil dos sócios são um pouco mais tranquilos quanto a isso. Todos sérios e tudo, mas a gente tem uma política lá de casual day, né? Obviamente na sexta o pessoal pode ir de jeans. Lógico que tem lá um manual tem um critério, que a gente fez, porque tem que ter. Perfeito. Né? Lógico que tem que contar com o bom senso de todo mundo. Geralmente a gente não passa por nenhuma situação de dificuldade.
Mas existe uma flexibilidade. Então, lá no escritório, a gente, antes da pandemia mesmo, a gente já usava menos a gravata. A gente usava mais blazer. Então, depois desse período, eu praticamente, para ser muito sincero para você, se eu não tiver nenhum evento específico, aí eu não estou falando de reunião com cliente, ou lá no escritório, ou às vezes na empresa, seja como for, eu não uso mais gravata. Eu passo semanas sem usar gravata. Bom, você já está dando um exemplo aqui que para ser advogado não precisa necessariamente ter nem o blazer nem a gravata. Não que eles estejam proibidos, mas não é só sobre isso, né? Não é só sobre isso, até porque fica bonito muitas vezes, né? Fica elegante. Mas eu acho que a ideia é essa, é a pessoa se sentir bem, né? Eu acho que essa flexibilidade, ela está muito voltada não só pelo fator de atenuar, mas pelo fator de ser flexível, dar opção. E aí tem gente que já é mais formal, gosta sempre de usar um paletó e um blazer, porque também o inverso não pode ser verdadeiro. A pessoa, aliás, o inverso não pode ser contrariado. Quem não quer usar gravata não usa, quem não quer usar um blazer, por exemplo, não usa, mas tem pessoas que gostam. E também a questão não pode ser invertida, porque quem vai usar vai dizer o seguinte, eu estou sendo o diferente aqui. Então acaba que, até pela quantidade de pessoas que tem no escritório, tem para todo tipo. Né? Tem gente que usa paletó, blazer, gravata, tem gente que prefere usar gravata quase que todo dia, né? Mas o que a gente realmente pede é demandas solenes ou audiência ou qualquer coisa, uma solenidade, qualquer coisa que exija um comportamento formal, isso tem que ser seguido à risca. Agora mesmo, por exemplo, está acontecendo a ABL, que é uma liga de escritórios de advocacia, voltado só para negócio. E de 6 meses acontece em algum lugar do mundo. Agora está acontecendo em Fortaleza, que é a primeira vez no Brasil. Primeiro semestre foi em Londres. Ano passado, se eu não me engano, foi em Chicago, no segundo semestre. E toda hora vai mudando. Esses eventos ocorrem de paletó e gravata. Né? Aí depois tem um jantar, que já é mais você muda um pouco mais a roupa. Mas, enfim, tem que ter essa flexibilidade, a gente acredita nisso e flui numa boa. Agora você está falando de uma flexibilidade dentro do escritório, em que vocês podem, né, dar o tom dessa flexibilidade. Agora, você percebe que o meio em que vocês vivem, da advocacia, das audiências, ele dificulta esse pensamento um pouco mais libertário? Vou dar uns exemplos. A gente tem visto aí, eu vi um dia desse um vídeo que engajou, muito curioso, de um dos participantes da audiência que entrou na audiência na sua rede, na sua boa camiseta, e o juiz ficou furioso e não continuou a audiência. Óbvio que a gente está falando aí de um caso extremo, caso extremo, de um sem noção, talvez, ou não, mas é um ponto que minimamente traz para o debate isso. O mundo da advocacia, dos tribunais, ele engessa o olhar das empresas que pensam de uma forma mais libertária, ou não? Há espaço para ser inovador dentro do ambiente da advocacia? Eu acho que não há nenhum confronto, pelo contrário, eu acho que é complementar. Nem 8, nem 80, como diz um amigo meu, nem 8, nem 88, né? Então, existem momentos e ocasiões. Eu entendo e acredito que dentro dos tribunais é importante você ter realmente, se portar de uma maneira educada, a vestimenta não deixa de ser uma manifestação de como você se comporta. Eu, particularmente, sou favorável em audiências. Se o ambiente exige isso, se a ocasião exige aquilo, eu acho que tem que seguir, eu acho que é uma educação. Não vou dizer que é uma obrigação, mas é muito educado e em alguns casos até uma obrigação mesmo, né? Você está bem adaptado com a vestimenta no local em que você está. Então, ambientes formais fazem parte da profissão, isso é uma realidade, e a gente consegue dar esse tom muito bem, dentro de casa, ou seja, dentro do escritório, com a flexibilidade maior, mas sempre priorizando a agenda. Se você tem uma agenda mais formal, você não vai de uma maneira mais tranquila, você vai seguir o rito, mas eu acho que é um complemento, e o bacana é isso, entendeu? Você pode ir de uma maneira mais casual num dia, outro dia você tem que ir de terno e gravata porque o evento, o momento exige aquilo. Pede isso. E você vai, obviamente, dentro desse dinamismo que é a vida e a realidade, ajustando, se comportando de acordo com o momento. Muito bem, a gente está encerrando aqui esse Futuro Office. Última pergunta, Drauzio, para a gente deixar esse legado de informação aqui para os nossos ouvintes. Um minutinho para você responder o seguinte. Eu tenho percebido que boa parte das audiências hoje passou a ser virtual. Minha curiosidade isso gerou uma diminuição impactante de custos para as organizações, sem os deslocamentos para os tribunais, para outros estados, ou isso acabou gerando a necessidade de você investir dentro do escritório de uma outra maneira, em que esse custo foi apenas realocado? Qual é a realidade dentro desse novo mundo? Bom, se a gente for parar em custo e tempo, sem dúvida as audiências online facilitaram bastante. Eu acho que não perde conteúdo, eu acho que não perde nenhuma necessidade. O cara a cara, né, o olho a olho, ele é muito importante para uma série de reuniões.
Por curiosidade, por exemplo, a gente faz muito M&A. Então, no escritório a gente fazia muito processo, a gente disse que ia fazer muita consultoria e fez, e a gente faz muita operação. Teve um M&A que a gente fez com um grupo nacional que comprou uma empresa cearense, que esta operação durou 9 meses aproximadamente. Da primeira reunião, foi no meio da pandemia, até a assinatura do contrato não teve uma reunião presencial. Foi 100% online. Mundo novo. Isso traz algumas dificuldades do ponto de vista negocial. Você está falando do M&A, que é muito sensível, trata de uma maneira muito... Mas eu falando de custo, eu acredito que vem a somar. Primeiro porque você não precisa investir tanto, você precisa investir no básico e já funciona. Mas você ganha muito tempo, você não gasta tempo, energia e dinheiro com passagens para as organizações, para as empresas, economiza bastante. E eu acho que é realmente uma vantagem ter essas oportunidades de fazer online, despachos, seja de audiência, seja de reuniões. Então evita muito, você ter que ir para São Paulo, fazer uma reunião e ter que voltar no mesmo dia ou no outro dia, é cansativo e às vezes é desnecessário. Mas muitas presenciais também são necessárias. De novo, equilíbrio, flexibilidade, esse dinamismo que é a vida normal. Perfeito. Aqui a Desco na TV Otimista trazendo um papo aberto sobre o que está acontecendo no presente das organizações contemporâneas para ajudar você no futuro dos seus negócios. Drauzio Barros Leal, meu grande amigo, muito obrigado pelas contribuições que você trouxe aqui para a gente no Futuro Office e até breve. Muito obrigado. Pablo, um abraço.